Então, nós vamos começar de novo por ordem alfabética, né? A Eden, que vai falar do teatro de Jean Genet no Brasil. Muito obrigada, Beth. Obrigada pelo convite, claro, e obrigada pela orientação nesse pós-doutorado. Gente, bom, em andamento, mas realmente em andamento, e na verdade até começando a andar, porque comecei essas pesquisas há 2 anos atrás e parei completamente, porque não tive tempo. Então, estou voltando agora às pesquisas, cheguei no Rio há 1 semana, então realmente é o início desse recomeço. E a minha fala de hoje, então, é o fruto das pesquisas que eu fiz há 2 anos atrás e de uma reflexão à parte que eu estou fazendo em paralelo, mas que convergem em vários pontos. Teatro, engajamento, política e ecologia. As questões que deram início ao meu pós-doutorado foram as seguintes. Quais os traços deixados pela obra de Jean Genet na literatura e no teatro brasileiro? Suas peças continuam a ser representadas aqui? E a outra pergunta, retomar as suas obras nos dias atuais seria um ato político engajado? Então, hoje eu vou responder de uma forma muito parcial a essas perguntas. Bom, primeira coisa, Jean Genet, um autor fora do comum. Um personagem fora do comum. É assim que René de Secati caracteriza Jean Genet no início do seu artigo de vulgarização para a Encyclopédie Universalis. Seu nascimento bastardo, sua juventude vil, sua concepção da sexualidade como abjeção e transfiguração, seus anos na prisão, a diversidade do seu trabalho, a nobreza do seu estilo contrastando com o submundo que ele descreve, fazem de Jean Genet um personagem fora do comum. Fora do comum, extraordinário, fora do normal, marginal. Somente para situar muito rapidamente esse autor fora do comum, se eu faço uma cronologia rápida, dá o seguinte. Foi em 1939, quando, na prisão, ele tinha ficado impressionado pelo grão do papel de um cartão de Natal que ele resolveu escrever. É assim que Jean Genet conta como que ele começou a escrever. Então, que ele fala de um déclic. Antes desse déclic, ligado a uma forte emoção sentida, então, pelo grão do papel, e que o transformará em poeta, Jean Genet era um delinquente, um pequeno ladrão e vivia às margens da sociedade. Como todos sabem, Genet nasceu em 1910, foi abandonado por sua mãe, ainda quando tinha alguns meses, e cresceu como um filho da assistência pública, un pupille de la nation. Entre fugas, furtos, encarcerações, alistamentos, deserções, viagens, miséria, a vida do jovem Jean Genet passou por 1000 turbilhões. Em 1942, Jean Genet já tinha sido condenado 11 vezes. E foi somente em março de 1944 que ele será definitivamente liberado graças à intervenção de numerosos escritores. Isso porque as atividades do ladrão Jean Genet se terminaram nessa data, após 44 meses e 16 dias encarcerado, durante 4 anos, porque o escritor Jean Genet, em 1944, já tinha um certo reconhecimento. Porque, em 1942, ele conseguiu publicar, de forma clandestina, o seu poema Le Condamné à Mort. E foi também em 1942 que ele escreveu o seu grande primeiro romance, Notre-Dame des Fleurs, que caiu nas mãos de Jean Cocteau, que ficou impressionado, e a partir daí, Jean Cocteau tentou ajudar e conseguiu Jean Genet a publicar suas obras. Então, 42, Condamné à Mort, 42, Notre-Dame des Fleurs, 1943 ele assina um contrato com o secretário do Jean Cocteau para publicação. Em 1943 redige Milagre da Rosa e Journal du Voleur. E entre 42 e 1946 ele escreve e publica 5 imensos romances. Todos foram publicados em edições de alto luxo, clandestinas. Donc, sous le manteau. Né?
Em 1947, ele publica a peça Haute Surveillance, também numa edição de luxo, e escreve uma primeira versão da peça Les Bonnes, que será montada por Louis Jouvet no mês de abril. Então, foi uma intensa fase criativa que consagrou o escritor Jean Genet. Após essa primeira fase e a publicação do primeiro livro das suas obras completas no Gallimard, que na verdade é um livro do Jean-Paul Sartre, porque o Gallimard pediu para o Sartre escrever um prefácio para as obras completas de Genet. E o Sartre escreveu um prefácio de 500 páginas. Então, eu falo sempre assim, o primeiro livro das obras completas do Genet é do Sartre, né? Saint-Genet, Comédien et Martyr. Então, e quando o Gallimard publica esse primeiro livro do Sartre, não é? O Genet conta assim, que aí o Sartre como se tivesse matado uma parte do escritor que ele era. Então vai seguir uma pausa, mais ou menos assim, de silêncio, antes do Jean Genet voltar para a literatura. E quando ele volta para a literatura, ele já volta no teatro. Aí ele publica, em 1956, Le Balcon, 58, Les Nègres, e 1961, Les Paravents. Mas, no final dos anos 60, quando Genet vai começar a ser publicado aqui no Brasil, Genet já não escreve mais romances, tampouco peças de teatro. Durante a década de 70 e início de 80, Jean Genet, que é, na França, um autor que tem sua obra completa e republicada e republicada por grandes editores, e que não é mais um marginal sem lugar na sociedade, mas que continua a ter um estilo de vida en marge, é um homem que age e que viaja, que, cito, se met à disposition dos movimentos revolucionários e das grandes causas. No final dos anos 60, quando sua obra apenas começa a ser publicada no Brasil, e que observamos até mesmo um fenômeno moda, o balcão, no Rio e em São Paulo, o teatro já parece estar bem longe de Jean Genet. Resumindo, em regra geral, podemos falar de 3 grandes períodos na construção da sua obra. De 1942 a 1948, os poemas e os romances. De 1952 a 1962, uma década teatral e de reflexões sobre a arte em geral. De 1967 a 1986, o último, Genet, um grande engajamento político. Todas essas obras, todas, foram reeditadas por Gallimard na Collection Blanche, reunindo as obras completas do Jean Genet, não é? Tac e tac. Mas podemos também apresentar a sua obra a partir de diferentes gêneros. Poesia, vou passar rápido, hein? Romance, teatro, cinema, porque Jean Genet tinha um sonho assim, de ser cineasta. Ele conseguiu produzir um filme, Un Chant d'Amour. Não sei se você viu, François, esse filme, média-metragem, assim, e depois não conseguiu mais. Ele escreveu vários projetos, mas não conseguiu produzir nenhum. Escreveu também folhetos para balé, textos para rádio e muitos ensaios sobre arte e textos políticos e correspondências, relato de lembrança e entrevistas e artigos políticos. Quais desses... Então, é uma obra realmente muito importante, extensa. Quais desses textos foram traduzidos e publicados no Brasil? As primeiras traduções de Genet foram publicadas entre 1968 e 1970, em pleno anos de chumbo da história do Brasil. A primeira publicação de Diário de um Ladrão, na coleção Maldita, da Gráfica Record Editora, em 1968, vem acompanhada de uma introdução do jornalista Justino Martins, que começa assim: a Praça da Bastilha, em Paris, é um ponto de atração atávico para os criminosos, como o cemitério de Pantin, onde os gangsters costumam se enterrar mutuamente em funerais secretos depois dos seus ajustes de contas nas tardes de chuva. Através da porta de vidro de um café miserável, Jean Genet olhava os paralelepípedos mal cobertos de neve. Destacava-se ali, em pedras escuras, o traçado dos antigos muros da prisão de Voltaire e do Máscara de Ferro. Bom, podemos... Não é? Podemos observar, claro, as hipérboles, a importância para o jornalista de desenhar, de descrever de forma precisa
um cenário bem particular, mas de forma irônica também, né? Criando de imediato uma tonalidade sulfurosa para o texto que vai seguir. Jean Genet, homossexual, ladrão, mendigo, sempre perseguido em terras estrangeiras, segundo Hermenegildo de Sá Cavalcante no texto da Orelha, desta mesma edição, é, no final dos anos 60, para o leitor brasileiro, um autor francês rejeitado por uma sociedade que o incluiu na categoria dos diferentes. Ainda Hermenegildo de Sá Cavalcante, cuja obra começa apenas a ser divulgada graças à tradução e publicação em 68 de 2 dos seus romances, então Diário de um Ladrão e Pompas Fúnebres, na coleção Maldita, e à montagem de 2 das suas peças mais conhecidas, As Criadas e O Balcão, no Rio, em São Paulo. A tradução do Balcão, feita na ocasião por Jaqueline Cássio e Martim Gonçalves, foi publicada em 1970 pela editora Civilização Brasileira. Bem mais tarde, nos anos 80 e 90, outras obras de Genet foram publicadas. Então, vou fazer aqui rapidamente um ponto por gênero. Poesia, não conheço publicação dos poemas de Genet. Essa parte eu tenho que voltar a pesquisar para confirmar isso aqui, tá certo? Então, por enquanto, é assim, o que eu encontrei, mas ainda tenho que voltar a pesquisar para confirmar. Notre-Dame des Fleurs foi traduzido, publicado em 83, com uma nova edição em 88, Nossa Senhora das Flores, Milagre da Rosa, em 1984, Pompas Fúnebres, essa primeira edição, e depois, 1985, sempre pela Nova Fronteira, Querelle, Nova Fronteira, em 86, e Diário de um Ladrão, Record, Maldita, 1968, Nova Fronteira, e depois Nova Fronteira novamente em 2005. Isso, é o mais traduzido. Os textos, o Balcão, então essa publicação de 1970 e outra em 1977, Os Negros em 1998 e Os Biombos em 1999. O Ateliê do Giacometti foi publicado pela Cosaque Naif numa edição muito bela em 2000 e Rembrandt pela Olímpio em 2002. E O Cativo Apaixonado, que é o último texto do Genet, que é um relato maravilhoso assim, sobre o engajamento que ele fez no final da sua vida sobre a Palestina, foi publicado em 2003, no Brasil. Mas outras peças foram traduzidas, inclusive As Criadas. Achei várias, olha, traduções das Criadas, por enquanto, mas eu tenho que confirmar isso. Há publicações em Portugal, mas por editora brasileira eu não encontrei. Vi autoedição, mas eu tenho que olhar mais. Haute Surveillance, O Balcão. O Balcão foi traduzido recentemente, em 2022, por Ângela Leite Lopes, a grande tradutora que Jacqueline Pinjon citou sexta-feira passada, e a nova tradução dela é muito bela, realmente, mas não foi publicada ainda. Então é isso. Oi. Você tem algum registro? Vou descontar do meu tempo. Você tem algum registro das peças encenadas no Brasil? Porque eu me lembro de Balcão ter sido encenado. Tem. Eu vi. Tem, vou mostrar. Tem isso aí. Tem uma... Balcão, as duas na mesma sessão, inclusive. É mesmo? Eu tenho alguns registros, mas ainda tem que ter mais. Tem alguns, mas eu sei que faltam muitos, porque são peças muito encenadas no Brasil. Então, então, apesar de poucas publicações, o teatro do Jean Genet aparece como importante no Brasil. E suas peças, principalmente As Criadas e O Balcão, são até mesmo consideradas como clássicos do teatro. Que há 2 anos atrás eu tive a sorte de ver uma encenação, vou mostrar para vocês, do Renato Carreira, então conversei muito com eles, com os atores e tal, e todos falam do Genet, das obras do Genet, como clássicos da literatura francesa. E assim, é contraponto da percepção que
que se tem do Genet na França, assim, né? Mas, então, tendo em vista o número importante de montagens do balcão no Brasil, mas eu ainda não conversei com a Beth, não, tem que ver o que ela vai falar. E o curto tempo de pesquisas que eu tenho, eu estou achando que talvez eu me focalize no balcão. Mas vamos ver, nós vamos conversar, Beth, sobre isso. Então, vamos lá. O balcão no Brasil, um clássico atemporal. Não, só para lembrar, o Le Balcon foi encenado pela primeira vez em 1957 em Londres, na Ars Theatre, com uma importante autocensura da parte dos artistas mesmo, que se autocensuravam até para falar os palavrões, assim. Diz que Genet detestou essa montagem. 3 anos depois, a peça foi apresentada publicamente em Paris, no Teatro de Gymnase, numa produção dirigida por Peter Brook. Genet detestou também. Em 1959, a peça tinha sido encenada em Berlim e, em 1960, em Nova York. E somente 10 anos depois, mais ou menos, ela recomeçou a ser encenada, nomeadamente em Marsella e depois em Paris. Em 1969, a atriz e produtora Ruth Escobar convida o diretor argentino Vítor Garcia para montar o Balcão no seu teatro em São Paulo. Uma encenação que marcaria para sempre o teatro brasileiro. Mas também a história das principais montagens do balcão no mundo. Na publicação, na pleiada das obras teatrais do Jean Genet, o Michel Corvin, que é o responsável pela publicação, dedica praticamente uma página inteira à montagem do Vítor Garcia no Teatro Ruth Escobar. Uma montagem extraordinária num contexto extraordinário também. Newton de Souza explica. No Brasil de 69, submetido à atuação esmagadora da censura, era um verdadeiro ato de coragem trazer um texto que denunciasse de tal forma assintosa os mecanismos de manutenção do poder e estabelecesse uma comparação entre o capitalismo e a cafetinagem. O texto tinha profunda atualidade naquele período pós-AI-5. A trama criada por Genet, em 1956, encontrava uma terrível tradução na realidade brasileira. E para aumentar esse paralelo entre o texto e a atualidade política da época, no dia 5 de maio de 1970, Nilda Maria, que era a atriz que fazia o papel da revolucionária Chantal, não compareceu ao teatro porque tinha sido presa. Então, o espetáculo começou sem ela e no início do segundo ato, quando era necessário que a atriz entrasse em cena, foi Ruth Escobar que anunciou no microfone que Nilda Maria tinha sido presa, cito, e estava incomunicável e que sua cena seria suspensa do espetáculo até sua libertação. Ali, a realidade de repressão da época invade, assim, a casa de ilusões de Madame Irma no Teatro Ruth Escobar, não é? Acentuando os contornos insurgentes do texto e do espetáculo. Outro acontecimento extraordinário na época, a Ruth Escobar tinha convidado Jean Genet para vir ao Brasil assistir a peça. Só que Jean Genet, nessa época, já não estava nem aí para teatro mais. Ele falava, odeio teatro. Mas ele aceitou porque ele ficou sabendo que Nilda Maria tinha sido presa. E como nessa época ele estava realmente muito engajado nos combates dos Black Panthers e da liberdade de expressão, ele veio ao Brasil, não é? E assistiu a uma representação da peça, visitou Nilda Maria no presídio Tiradentes e se pronunciou veementemente contra a ditadura durante uma visita a Maria do Carmo Sodré, que era esposa do governador de São Paulo. Mas a imprensa brasileira, Genet declarou, odeio teatro. E avisou a Ruth Escobar que, nas suas declarações, ele se restringiria a falar de política e jamais do teatro. Mas que, cito Genet, como no Brasil existe censura, eu prefiro não falar nada. Uma censura que deixou o espetáculo ser encenado. Ponto extraordinário também, sem grandes preocupações com o texto de Genet, mas que apenas implicou com os bustos femininos desnudos e suprimiu o nu integral do personagem do bispo. A peça ficou 19 meses em cartaz e ganhou importantes prêmios. Talvez seja pelo poder de influência da Ruth Escobar. Talvez pelo peso econômico que estava por trás de uma enorme produção como essa. Ou talvez, certamente, foi por incompreensão do texto e do seu teor subversivo que a peça passou pela censura e pôde ser encenada.
Bom, uma montagem em todos os pontos extraordinária, fora do comum, igual o Genet. Muitas outras montagens brasileiras seguirão, sobretudo em formações teatrais, nas escolas de teatro, nas faculdades de teatro. O Genet é muito encenado. Eu comecei esse pós-doutorado porque eu caí, por acaso, num arquivo da Unirio, de peças, de traduções das peças de Genet que tinham sido encenadas por alunos da formação de teatro, né? Então, muitas montagens de alunos de teatro, outras montagens também por companhias consagradas, até por diretor cancelado, como o Roberto Alvim, do Clube Noir, que tinha feito uma encenação em 2015, ou em espetáculos interativos. Nem acabei nem mostrando as fotos essa é da montagem da no Teatro Ruth Escobar. Essa daqui da companhia do Roberto Alvim. E essa daqui da companhia Duplot, com direção de Gabriela Linhares, cujas informações me foram mandadas por André Dias. Essa peça ficou 12 anos em cartaz, eu acho, uma coisa assim. Não é? Todo esse levantamento, eu ainda vou terminar, Beth, eu vou passar o tempo um pouquinho, pode? Porque ainda tem uma parte aqui rapidinho. Pode? Ok. Então, vou terminar agora a minha fala de hoje tentando responder em partes à questão: retomar sua obra nos dias atuais seria um ato político engajado? Recriar o clássico como um ato revolucionário. Vou citar Jean Genet. Vamos falar rapidamente. Os guaranis estão cantando e dançando e as lágrimas brotam em meus olhos. Todo mundo aqui fala francês, né? Vou ler em francês. Peut-être sont-elles amenées par la grande tristesse de leur chant. Les plus joyeux sont encore désespérés, qui disent l'esclavage, ou plutôt d'où sointe la misère d'une race, et par le mode désolé des danses qui sont lentes, courbant les chines lourdes, sans cesse tirées vers une terre à la fois ingrate et consolante, dont on éprouve l'inexorable rappel, le terrible pouvoir d'attraction. J'ai entendu des chants plus tristes, j'étais de bronze. Que se passe-t-il? L'exceptionnelle qualité des Guaranis se mesure donc à ceci, qu'ils appellent réflexion, non sur eux-mêmes, mais sur les exigences de la poésie, dont le thème essentiel est la mort, et l'amour et la mort. Jean Genet tenta explicar aqui suas emoções quando assistiu a uma apresentação do grupo sul-americano Les Guaranis, que estava em turnê na França em 1972. Por que e como ele ficou tão emocionado com esse show? A resposta, eles nos dizem, não está na tristeza dos temas cantados, mas no significado essencial das palavras cantadas, dançadas, mostradas por um povo, por uma raça ferida e aniquilada. Nesse espetáculo, explica Genet, les Guaranis ne jouent ni ne chantent, ils récitent un office. N'importe quel Indien descendu des Andes, semble-t-il, pourrait ainsi noblement nous émouvoir. Par eux, nous comprenons que tout homme peut danser et chanter s'il se met au service d'une foi et d'une règle aussi exigeante, sans qu'on se soucie de la beauté de sa voix ni de la pureté de ses gestes. O artigo de Genet descreve sua concepção do teatro, do significado de qualquer performance teatral e até mesmo de qualquer criação poética, sempre iniciada na raiva, na ira, na recusa, na provocação, como aponta Olivier Neveu. O teatro de Jean Genet é um teatro da celebração, único, que expõe, que ao expor as falhas e o falso, visa a tocar profundamente o que importa, quer dizer, a poesia, a emoção. Isso se torna possível a partir do momento em que o ato teatral tem sua fonte numa combustão original, como Genet explica. Le drame, c'est-à-dire l'acte théâtral au moment de sa représentation, ne peut pas être n'importe quoi, mais dans n'importe quoi, il peut prendre son prétexte. Il me semble en effet que n'importe quel événement, visible ou non, s'il est isolé, je veux dire fragmenté dans le continu, peut, s'il est bien conduit, servir de prétexte ou encore être le point de départ et d'arrivée de l'acte théâtral. N'importe quel événement vécu par nous, d'une façon ou d'une autre, mais dont nous aurons ressenti la brûlure causée par un feu qui ne pourra s'éteindre que s'il est attisé. Esta combustão, esse relâmpago original poderoso e deslumbrante na origem do ato de criação, comanda e deve comandar qualquer apresentação teatral se seguirmos o raciocínio de Genet, dando assim sentido ao espetáculo.
No caso dos guaranis, o relâmpago original é o de um povo inteiro ferido e machucado pela violência da colonização. Uma ferida que perdura há séculos, impossível de ser curada. Vou citar aqui Ailton Krenak em Ideias para Adiar o Fim do Mundo. A ideia de que os brancos europeus podiam sair colonizando o resto do mundo estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade esclarecida, que precisava ir ao encontro da humanidade obscurecida, trazendo-a para essa luz incrível. Esse chamado para o seio da civilização sempre foi justificado pela noção de que existe um jeito de estar aqui na Terra, uma certa verdade, ou uma concepção de verdade, que guiou muitas das escolhas diferentes em períodos da história. Mas agora, no começo do século XXI, algumas colaborações entre pensadores com visões distintas, originadas em diferentes culturas, possibilitam uma crítica dessa ideia. É à luz dessas reflexões, tanto sobre a origem e o significado da criação teatral, quanto sobre uma nova concepção do mundo que questiona as dicotomias civilizado versus selvagem, cultura versus natureza, que recentemente eu fiz um trabalho sobre 3 universos teatrais diferentes, sendo um deles essa montagem do Balcão que vi no Rio em 2022 por Renato Carreira. De que forma, estou acabando, Beth, de que forma essa montagem recente me permite, enquanto espectadora, pensar de forma diferente a sociedade atual e minha relação com o mundo. No avertissement que precede o texto do Balcon, Genet enfatiza: l'artiste n'a pas, ou le poète, pour fonction de trouver la solution pratique des problèmes du mal, qu'ils acceptent d'être maudits. Mais l'œuvre sera une explosion active, un acte à partir duquel le public réagit comme il veut, comme il peut. Si dans l'œuvre d'art, le bien doit apparaître, c'est par la grâce des pouvoirs du chant, dont la vigueur, à elle seule, saura magnifier le mal exposé. Somente a música, o belo, a poesia, tem o poder de fazer o público reagir. Para Genet, não se trata de demonstrar no palco o caminho para o bem ou de cantar o povo, a revolução, a liberdade. Porque, ao serem cantadas, elas são lançadas e depois pregadas em um céu abstrato onde aparecem vazias e esvaziadas como constelações difformes. Desencarnados, eles se tornam intocáveis. Pelo contrário, é necessário expor a farsa à luz do dia. No balcão de Madame Irma, os jogos eróticos praticados pelos clientes do bordel são representados, exagerados, teatralizados, enquanto a revolução acontece do lado de fora. Embora a peça de Genet tenha sido baseada na Guerra Civil Espanhola, é impossível situá-la formalmente na Espanha dos anos 30. Pelo contrário, os personagens do Balcon podem e devem, segundo Genet, encarnar outras feridas originais, dependendo da época e do local de sua encenação. Como Genet aponta em Comment jouer le Balcon, les 3 figures, évêques, juges général, seront revêtus des uniformes ou habits en usage dans le pays où se joue la pièce, que les costumes soient excessifs, mais non méconnaissables. Embora rejeite claramente um teatro político, Genet afirma, no entanto, que suas peças tratam de política, mas de forma oblíqua, num movimento puramente revolucionário. Os personagens do Balcão são certamente símbolos atemporais e universais, mas é trazendo-os ao aqui e agora de um determinado contexto que um diretor pode alcançar esse mesmo movimento revolucionário. Na produção de Renato Carreira, o cenário e a iluminação criam imediatamente, antes da peça começar, um universo que nos situa em um Brasil ferido e queimado, por meio de um tapete vermelho e preto, no formato da bandeira brasileira, sobre o qual os atores, personagens, vão caminhar durante a peça toda. É um cenário que evoca a bandeira e, por meio de um jogo de metonímia, o Brasil dos anos 2020. Pois, embora o vermelho do tapete seja, obviamente, a cor quente e apaixonada que podemos imaginar para um bordel, lembra também o sangue das feridas de um país então governado por Jair Bolsonaro. A estreia ocorreu em julho de 2022. Acolhido nesse bordel com seu cenário revelador, o público é imediatamente imerso na peça de Jean Genet, revisitada pela direção muito apropriada de Renato Carreira. O título da Folha de São Paulo
coloca esse ponto em relevo. A lembrança da bandeira e o hino da independência que é cantado durante a peça, sem dúvida, situam o bordel de Madame Irma em seu país anfitrião. Mas é o personagem de Chantal, interpretado pelo ator Yumo Apurinan, que analiso agora terminando a minha fala. A Madame Irma, não, desculpe, a Chantal, na peça do Genet, é a personagem que personifica a revolução, como diz Roger na sexta cena. Dentro e fora do bordel de Madame Irma, Chantal plane au-dessus de l'insurrection. Elle est son âme et sa voix. Na produção de Renato Carreira, Chantal é uma figura transgênera, usando tatuagens e colar indígena, além de tecidos com lantejoulas. Encarnando toda a ambiguidade do personagem de Genet, a Chantal, imaginada por Carreira e interpretada por Yumo Apurinan, dará, acima de tudo, um significado adicional à revolta que desenrola ao lado de fora do Grand Balcão. Pois as palavras de Chantal carregam as cicatrizes de um povo e de uma terra em sofrimento. Ainda mais que, além das réplicas previstas no texto do Genet, Carreira acrescentou um monólogo fascinante que ancora o ato teatral, o drama, em um tempo e espaço profundamente brasileiros e, ao mesmo tempo, fora dele, universais, entre parênteses, a combustão na qual e graças à qual o drama pode ser realizado. Estou terminando. Na versão online de Por Detrás do Balcão, dirigida por Renato Carreira durante a pandemia, Yumo Apurinan inicia sua performance com as seguintes falas. Ô meu pai, minha mãezinha, eu sempre lembro de vocês antes de entrar em cena. É como se eu tivesse que olhar para trás, olhar para a nossa história, de onde eu vim, para poder entender para onde eu vou. Essa confissão pré-cênica, também dramatizada aqui, confirma o pré-texto do ato teatral. Lembrar, mergulhar na própria história, na nossa história, para entender e podermos abrir-nos a novas perspectivas poéticas e talvez revolucionárias. E a sua história, que também é a nossa, é a de um povo massacrado, de minorias sem direito de fala e de uma terra em agonia. As palavras de Chantal Apurinan dão vida a essa história, reabrem essa ferida. Em uma entrevista com Carole Guilbault, o astrofísico Aurélien Barraud, uma das principais vozes da ecologia francesa atual, argumenta: l'art a un rôle essentiel à jouer. L'art, la littérature, la poésie sont des armes de précision. Il va falloir les dégainer. Ce n'est ni par la création de commissions et de comités, ni par l'instauration systématique du fameux rapport de force, ni par la croyance aveugle au miracle technologique qu'un tout autre monde pourra jaillir. Il faut être beaucoup plus profond, plus subversif et plus élégant. Lire les premières pages du journal du voleur constituerait sans doute un premier pas décisif entre audace et délectation. Il va falloir nager en eau trouble et revendiquer l'incorrect. E logo nas primeiras páginas do Journal du Voleur, podemos ler: Je nomme violence une audace au repos, amoureuse des périls. On la distingue dans un regard, une démarche, un sourire, et c'est en vous qu'elle produit les remous. Elle vous démonte. Cette violence est un calme qui vous agite. Genet lê a violência, entende violência enquanto força, enquanto vida. A liberdade tomada com a personagem de Chantal na encenação de Renato Carreira, acho, exacerba a vida e a violência da personagem. Seja na atuação, nos figurinos e adereços usados ou no texto, que acrescenta uma poderosa diatribo às falas escritas por Genet em um momento central da peça, Chantal Apurinan faz um poderoso apelo à revolta e amplia o poder da insurreição. Como eles dizem Por Detrás do Balcão, o teatro é uma flecha. Antes de ser lançada em direção ao seu alvo, ele volta para trás. Então, uma vez lançada, ela percorre um caminho desconhecido. Nesse caso, aqui, o caminho atinge seu objetivo, ou seja, vou citar Genet para terminar, uma explosão ativa, um ato a partir do qual o público reage como quiser, como puder. Passei de 10 minutos, Beth. Eu tenho uma pergunta de ordem, assim. Queria saber se essas encenações aconteceram aqui no Rio também? Sim. Essa aqui? É. Sim, no Rio. No Rio. Foi o que eu fui ver no teatro do Sesc Copacabana.
não é? E antes da montagem de 2022, o Renato Carreira tinha começado o trabalho, mas que caiu na pandemia. Então, ele fez uma versão online, que é muito interessante também, assim, e que tá disponível ainda hoje, que foi o início do trabalho que ia ser depois em 2022 encenado. Mas eu vou encontrar com ele. O que eu acho, assim, eu tenho a impressão que ele só teve essa temporada no Sesc Copacabana e não teve outra. E o trabalho é eu achei muito bom, muito, muito bom. Mas ainda tem muita pesquisa para fazer. Que bom, né? Se já tivesse